Né, iniciando. Quase 80. Tá bom, depois o pessoal termina de assistir amanhã. Isso. Bom, estamos voltando com a transmissão, infelizmente, sofremos um ataque aí no IP de internet e os IPs logados caíram. Mas, então, vamos lá, depois a gente vai emendar os vídeos, né, para poder deixar disponível para muita gente vai assistir amanhã, né. Então, voltando à explicação, só vou fazer um resumo. O endividamento público é um trabalho que vem sendo planejado já desde 2004, né, para desviar parte do orçamento da União para os detentores dos títulos do endividamento público, que hoje, em sua maioria, são políticos e os banqueiros internacionais que exploram o mercado financeiro e são amparados pela política adotada pelo governo e pelas ferramentas aprovadas através do Banco Central, como, por exemplo, swaps comerciais e outras ferramentas que o governo garante, né, a extração dessa quantia do orçamento da União para a manutenção do endividamento público, né? O governo também ele fez leis que garantem prioridade no pagamento do endividamento. Então, se porventura faltar dinheiro, por exemplo, nós estamos agora sofrendo uma queda na economia, uma queda na produção, proporcionalmente a arrecadação do orçamento será muito, muito menor, né, porque se produz menos, se consome menos, tudo cai. Mas há dispositivos legais aprovados pelo Congresso e por decreto. Esse dispositivo assegura prioridade no pagamento do endividamento público, mesmo se faltar dinheiro para pagar salário de funcionário público ou verbas para saúde, educação e segurança pública, é prioridade o pagamento do endividamento público. Então, todos os outros setores são meios que secundários, né? Quando, na verdade, deveria ser prioridades, né? Então, voltando ao gráfico, esse é um exemplo do que nós estamos de aproximadamente 2016, 2015, não foi ainda publicado oficialmente o gráfico de 2016, mas é aproximadamente. Então, só para vocês terem uma ideia, num orçamento de 3 trilhões no ano, 45%, que equivale a 1 trilhão 350 bilhões, isso aqui equivale só para a manutenção do endividamento público, ou seja, toda a nossa arrecadação, nós estamos tirando 45% para pagar os detentores do endividamento público, dos títulos, né? Então, esse pessoal, eles só mamam, eles não produzem, eles não geram emprego, eles só têm o título e recebem juros por isso. Então, você imagina o que aconteceria se a taxa Selic fosse abaixada para 1%, por exemplo. Isso aqui deixaria de existir. Em contrapartida, os detentores dos títulos deixariam de faturar. Deixaria de faturar. Um título vai render 1% ao ano, é inviável. Por isso, eles forçam essa taxa alta. Eles forçam para não abaixar. Mas nós temos aqui também 20%, que é aproximadamente a Previdência, né? Depois nós temos um tanto de aproximadamente 10% a 15%, que é o repasse para os estados e municípios, e depois todos os outros setores, né? Microfatias, né? Que segurança, saúde, educação, investimento, estrutura, e, enfim, todos os outros setores que hoje estão praticamente falidos, abandonados, porque não tem verba. E cada vez mais esses setores eles estão sofrendo um ataxamento, né? Agora, você imagina o que aconteceria
o que vai acontecer, né? Com a queda na economia. A queda na economia vai gerar uma arrecadação menor, porque cai consumo, tudo cai. Então, eu fiz uma simples analogia. Por exemplo, cai a arrecadação de 3 trilhões para 2 trilhões e meio. Então, o que nós pagamos hoje de manutenção de endividamento, que é 1 trilhão 350, independente se aumentar ou não a arrecadação, ele se mantém o mesmo valor, 1 trilhão 350. Mas, em contrapartida, caiu a quantidade de dinheiro que entrou. Então, vai faltar dinheiro aonde? Nos setores básicos e na Previdência. Então, o governo só tem duas saídas. Ou é abaixar a taxa de juro. Se ele abaixa a taxa de juro, esse montante aqui cai, porque vai render menos o endividamento público. Então, vai cair de 1,350, por exemplo, cai para 1 trilhão, vai sobrar 350 bilhões. Esse dinheiro ele é obrigado a colocar aqui para manter esse mesmo tanto, para manter os gastos intocáveis. Caso contrário, vai faltar folha de pagamento, funcionários públicos da escala federal e estadual vai ficar sem dinheiro, porque não vai haver repasse para estados e nem para município. Vai estrangular ainda mais o orçamento os orçamentos para saúde, educação, segurança pública, que já está falido. Vai cada vez mais estrangular isso aí. Então, o governo ele só tem duas saídas. Ou ele abaixa a taxa de juros para diminuir o montante e para compensar aqui, que é o gasto mínimo, já estamos com os gastos básicos achatados, né? Ou ele reforma e retira dinheiro daqui, porque a Previdência ainda é uma fatia gorda. Ele vai reformar, fazer reformas da Previdência, ele vai aumentar a arrecadação fiscal, a tributação, para aumentar esse valor. Ele não consegue, talvez, aumentar para 3 trilhões, mas ele aumenta para 2.800. E os outros 200 ele consegue retirar, por exemplo, da Previdência. Então, ele vai ser obrigado a fazer esse trabalho. E o governo ele não vai diminuir a taxa de juros. Ele não vai diminuir, porque se ele diminui, eles vão deixar de faturar, porque são eles os detentores do endividamento dos títulos. São os bancos que pressionam eles. São os empresários e os investidores que financiam suas campanhas, que se alimenta de todo esse dinheiro. Então, o governo ele vai fazer de tudo para evitar o rebaixamento dessa taxa. A última solução, depois que ele reformar isso, depois que ele aprovar a reforma fiscal e aumentar a arrecadação aqui, a última coisa que ele vai fazer é isso aqui. E assim que ele fizer esse abaixamento, eles vão correr vender todos os títulos do endividamento público, porque vai deixar de faturar. Então, eles vão passar para o povo. É provável que haja uma inundação de propagandas, de incentivo ao povo comprar os títulos do Tesouro Nacional, porque eles vão repassar esses títulos para o povo e eles vão pegar o valor líquido do título. Eles não vão ficar com o título porque o título vai sofrer uma desvalorização e eles vão perder. Outro detalhe, se o povo força esse abaixamento de taxa, se o povo se conscientiza disso e força, né? Eu acho que o certo seria rever, fazer uma auditoria em todo o endividamento público. Porque esse endividamento público é como o Durval sempre nos ensina. O Brasil não precisa se endividar. Nós temos receita própria. Ah, mas se houver uma taxa, um rebaixamento da taxa de juros, o que vai acontecer? Os investidores, eles vão deixar de investir porque vai ficar menos rentável e vai ter uma evasão de investimento do Brasil.
Não há problema algum. Esse tipo de investidor não nos interessa. Investidor gafanhoto que vem aqui só poupar os nossos recursos e o nosso orçamento da União. Esse orçamento da União, essa diferença de juro, você imagina sendo investido isso em infraestrutura de verdade, como fizeram os governos militares. Né? E como não fez o Lula, o PAC foi uma máscara. Como não fez o governo do Fernando Henrique, como não fez nenhum governo civil. Você imagina se você pega todo esse valor, quanto de emprego você não vai gerar? O Brasil ele tem condições de se recuperar sozinho, independente de investidor estrangeiro ou não. Nós temos um mercado consumidor muito forte. Mas se eles abaixarem essa taxa de juros, eles seriam praticamente, eles vão ser forçados pelos investidores a não fazer isso. Então, jamais eles vão fazer isso, abaixar a taxa de juros. Outra coisa, se o povo forçar uma auditoria no endividamento público, o que você acha que aconteceria? No Chile, foi feito o mesmo procedimento. Na Grécia, ela estava totalmente endividada e foi feita a auditoria. E você sabe o que aconteceu? Todos os títulos do endividamento público sofreu imediatamente uma queda em seu valor. Né? Então, o governo ele conseguiu arrematar todos os títulos por 1/3 do que ele devia, que é o valor total de todos os títulos. Porque esses títulos é bolha, é especulável. Se você faz uma auditoria, você começa a encontrar irregularidades, e isso aí faz com que o valor do título perca valor, perca importância. Então, todo mundo sabe que o título vai ser desvalorizado, então começa a vender também, então tem um movimento contrário. E aí a oferta desses títulos no mercado derruba ainda mais o seu valor. E o governo consegue arrematar por um preço muito pequeno. O Chile, se eu não estou enganado, arrematou todos os títulos por 1/3 do valor total, que valia antes de abrir a auditoria. Então, é importante que a população tenha ciência disso, né? E entenda o que está por trás das reformas, e entenda que foi o endividamento público um dos problemas, um dos fatores que está arruinando o Brasil e levando o Brasil à falência. Além da corrupção, além dos desvios, além do entreguismo, das privatizações, né? do arrendamento, de todos os recursos naturais. Então, o que eu tinha para falar do endividamento público se resume num gráfico simples, né? É bem fácil observar e analisar um gráfico desse. E eu pediria que tanto Valmir, Nádia e Durval completassem com o vosso conhecimento.